resolvemos fazer essas reuniões pontuais, né? Justamente para acertarmos algumas coisas, prestarmos alguns esclarecimentos. E também, assim, visto que nós começamos com essa modalidade de ensino agora, né? Com a primeira fase e a segunda fase do ensino fundamental. Então, assim, nós vamos conversar um pouco a respeito, e vocês podem fazer as colocações de vocês também, tirar dúvidas. Esse momento agora foi convocados professores, coordenadores também, pessoas que trabalham com a primeira fase do ensino fundamental, e nós estaremos, nesse momento, né, conversando algumas coisas. Eu não vou fazer apresentação de slides, até mesmo porque, assim, nós já temos feito algumas conversas com os professores, né, sobre roteiro de estudos, sobre a questão do planejamento, e aí, se alguém ainda tiver, a gente faz essa socialização no grupo que nós temos, né, da primeira fase. Não me apresentei, né, eu sou Iraneide Borges, estou aqui na diretoria regional como assessora do ensino fundamental e médio, né, mas como o ensino fundamental, anos finais e ensino médio tem uma cobertura maior dos assessores de currículo, nós direcionamos um pouco também a nossa atenção para a primeira fase do ensino fundamental. Então, vamos lá. Nós vamos começar nos grupos e tudo, está tendo algumas dúvidas com relação a essa questão da distribuição da carga horária, essa questão de como que vocês irão organizar, né, as aulas direitinho. Eu não sei se vocês leram direitinho as orientações que vieram, né, aquele documento de orientações que veio da SEDUC, falando sobre essa oferta das aulas para o ensino fundamental. Todo mundo tem ciência, né, desse documento, não é? Só aceitando que as pessoas que ainda estão entrando. Todos têm conhecimento? Alguém tem dúvidas com relação a essa distribuição dessa carga horária? Tem, gente? Vocês podem se pronunciar. Então, nós vamos conversar um pouquinho, né? Nós vamos só reforçar o que já foi documentado. Então, assim, com relação ao início, né, ou continuidade do ano letivo, parou, né, teve essa parada por conta da pandemia, e o ensino fundamental retorna aí no dia 18 do 9, né? Então, assim, a partir do dia 18 do 9, é dado continuidade aos trabalhos, às atividades não presenciais. Algumas pessoas estavam questionando, comentando a esse respeito, né? Porque algumas colegas chegaram a perguntar se ia ser feito como era nas épocas de greve, né? Na verdade, esse tempo que não teve aula, ele fica aí, né, para trás, porque agora nós estamos trabalhando com horas, né? Nós não estamos trabalhando mais com aquela questão dos 200 dias letivos. Então, o registro, ele acontece a partir do momento que se inicia aí essas aulas não presenciais. Então, a partir do dia 18 do 9, né, no documento fica bem claro que vocês têm aí 27 dias letivos, né, das aulas presenciais, que esses dias aí, eles já estão contados aí, né, como parte do primeiro bimestre, e aí nós temos aí na sequência as aulas não presenciais, que contando em dias, né, totaliza 23 dias.
Mas nós vamos aí agora olhar para as horas, né? Nós temos aí 135 horas, nós estamos falando do ensino fundamental parcial, tá? São 135 horas que você já tem acumuladas, né? Dos 27 dias que teve as aulas presenciais. E aí a gente até o final do primeiro bimestre, que se encerra no dia 17/10, com o conselho de classe, ainda temos 115 horas aula, né? Esses 115 horas aulas, elas vão ser distribuídas aí na semana, né? E vai dar 5 aulas por dia, né? Quando finalizar o primeiro bimestre, nós precisamos ter 250 horas aula. Daí, nós, assim, contando, porque não veio aquela distribuição, né, como veio do ensino médio, né? Então, assim, vocês precisam olhar direitinho essa contagem, porque dentro dos dias letivos, dentro aí dos dias letivos, nós temos aí alguns, dentro do mês, até a finalização do primeiro bimestre, nós temos alguns dias que não são letivos, né? O dia 5/10, o dia 12/10 e o dia 15/10. Então, eles não serão registrados, né, nas atividades não presenciais. Se eles não são registrados, eles também não vão contar. Então, assim, o que vocês precisam ter atenção na hora de organizar o horário, né? Eu sei que isso já foi feito, mas só esclarecendo, é que no final do primeiro bimestre, as 115 horas aula, elas precisam estar ali, que somadas com as 135, vai dar as 250 horas aula, né? E aí, a gente foi fazer uma contagem, foi contar direitinho, e essas aulas, elas vão ser distribuídas também utilizando o sábado, né? Até mesmo porque, se não for utilizado esses sábados, né, não vai dar as 115 horas aula, né? Então, essas atividades, elas vão incluir aí também o dia de sábado, porque, pelo menos nesse primeiro momento aqui, porque nós temos uns dias que não conta, né? Então, vai incluir o sábado, sim, e vocês podem contar lá no calendário, aquele calendário inicial mesmo, que quando você conta lá a partir do dia 18, tirando esses dias aí, se você não incluir, não vai dar as 115. Entenderam, gente? Ficou claro? É porque, assim, surgiu muita dúvida, né, na hora da organização do horário, né, do cronograma, e aí pode ser que vocês estejam ainda com essas dúvidas. Então, organizar, olhar direitinho para que não esses registros não fiquem para trás e depois vocês não fiquem devendo, né, para o bimestre seguinte. Com relação à questão, nós vamos falar, né, os professores, coordenadores que estão no grupo lá no grupo do DCT, formação DCT. Só um minutinho, gente. Alguém quer falar? Os professores que estão lá no grupo de WhatsApp, né, houve muita discussão com relação a essa questão dos roteiros, né, a questão do planejamento. Então, nós vamos esclarecer novamente. Já é uma conversa bem batida, né, uma conversa que assim, vocês têm ouvido muito sobre isso, né, ultimamente, sobre os roteiros. Inclusive, a Cibele acabou de socializar um roteiro de estudo na área de ciências da natureza, né? Quem estava aí na reunião anterior pôde ver. E, assim, com relação ao roteiro de estudo, né? O roteiro de estudo, o que foi socializado com as escolas, pela SEDUC, até aqui pelos técnicos aqui da regional também, foram sugestões, né?
as sugestões de roteiro, de forma que viesse a tornar mais claro, assim, essa construção por parte da escola, por parte dos professores, né? Então, assim, o roteiro de estudo, ele é um guia, né? Ele tem que ser um guia para o aluno, para que o aluno ele consiga fazer as atividades, que ele consiga compreender de forma clara, de forma objetiva, aquilo que o professor pretende trabalhar com ele. E nós vamos trabalhar aqui na perspectiva, olhar para a perspectiva de que grande parte dos nossos alunos, eles não têm o acesso às mídias, né? Não tem acesso às plataformas, a maioria não tem. O que eles têm, quando eles têm um celular, é o uso de dados, eles não têm condições de acessar um vídeo maior, ou uma outra coisa que seja, né, uma atividade que seja sugestão do professor, no sentido de ter uma aula mais dinâmica, mais tecnológica, né? Então, nós precisamos trabalhar com a realidade do nosso estudante, né? Precisamos trabalhar com essa realidade. Daí, a gente coloca aí sobre o roteiro, né? E o roteiro de estudo é porque houve muita discussão sobre a questão, precisa ter habilidade, o que precisa ter no roteiro, né? Então, as sugestões, elas foram colocadas, e o roteiro, na verdade, ele precisa, a equipe, eu estou falando agora para as equipes que estão iniciando, né, que às vezes foi tão rápido que, às vezes, não deu tempo a equipe, junto com os professores, sentar para definir direitinho, né? Então, assim, a definição desse roteiro, né, com toda a equipe, com os professores, com a equipe diretiva, com os professores é muito importante, né? Porque, assim, a habilidade, a gente sabe que com DCT, a habilidade é o que tem que ser trabalhado, né? O aluno, ele vai desenvolver essa habilidade, né? A partir de todas as metodologias, o que for feito de trabalho é para desenvolver as habilidades, né? Então, aí o roteiro, se o aluno, né, precisa ser desenvolvido, se precisa ser desenvolvida essa habilidade, o roteiro, ele está claro para esse aluno que ele vai reconhecer aquilo que ele precisa aprender, né? Então, assim, é interessante que haja essa conversa, né, para definição de um roteiro de estudo que fique objetivo, que fique claro, né, dentro da unidade escolar, e, assim, porque a gente ouve muita coisa. A gente ouve de aluno, por exemplo, que é encaminhado o roteiro, e lá é pedido alguma coisa, ele informou que ele não tem o acesso, né, à internet, à tecnologia, mas aí lá ele vai precisar, lá pede para ele fazer uma pesquisa na internet, né? Lá pede para ele ver um vídeo, né? Lá pede para ele ver um texto num determinado site que ele não tem acesso. Então, a gente tem visto até relatos, né, de alunos que mandam as atividades em branco, alunos que não conseguem compreender aquilo que foi passado, né, o direcionamento da atividade dentro do roteiro de estudo. Vocês têm alguma dúvida ainda sobre esses roteiros? Querem falar alguma coisa? Querem... eu até peguei, assim, sugestões, né? Porque, assim, a primeira fase do ensino fundamental trabalha com todas, na maioria das escolas que nós temos aqui na faixa de 45 educadores, né? A maioria trabalha com todos os componentes curriculares. Outra questão que foi colocada é que, né, foi perguntado o roteiro, ele é para ser feito por componente curricular, por área do conhecimento, ou um roteiro envolvendo todos os componentes, né? Então, assim, isso também, nós não vamos aqui definir essa questão, né? Nós temos até, assim, alguns professores socializaram seus roteiros que foram feitos para essa primeira quinzena, e houve uma organização, assim, a escola, ela tem autonomia, né, para ver com a sua equipe, para ver o que é melhor, né? Então, assim, se os professores
conseguem fazer esse roteiro de forma interdisciplinar, ou pelo menos com um grupo de, né, por área do conhecimento, tudo bem. Agora, tem escolas que estão fazendo utilizando um roteiro para cada componente curricular. Não está errado, né? É uma forma que a escola achou de deixar bem sistematizado, bem claro. Aí isso fica muito por contas. Assim, à medida que vocês forem encaminhando e forem fazendo uma avaliação na semana, né, quando vocês receberem, forem vendo porque essa avaliação precisa ser feita, para ver se esse aluno realmente conseguiu, ele conseguiu compreender direitinho, o roteiro por componente curricular ficou bem claro, foi feito um roteiro interdisciplinar, né? Então, isso parte muito da iniciativa da equipe, né? Não é a gente não tem uma diretriz unificada com relação a isso, né? Eu digo com relação à primeira fase, né? Porque a segunda fase do ensino fundamental, ela já tem os professores distribuídos por cada componente. Mas isso não impede, na segunda fase também, do trabalho ser feito, né? Com os roteiros de estudo, o trabalho ser feito por área também. Pode, não deve existir essa coesão, né? Deve existir essa coesão até mesmo para facilitar para o aluno, porque são vários professores que trabalham com aquele único aluno, né? Se houver essa ponte entre os componentes, vai ficar até mais fácil para esse aluno conseguir compreender direitinho a respeito do que está sendo pedido, do que está sendo trabalhado em cada componente, tá? Tá todo mundo caladinho, né? Eu acho que tá todo mundo compreendendo, tá, né? Então, assim, eu falei sobre 2 assuntos, né? Eu falei sobre a questão da organização do próprio cronograma horário, né? A questão dos dias, que agora são horas, né? E eu perguntei se eu estou olhando aqui no chat, não tem nenhuma pergunta, né, a respeito. Então, eu acredito que todo mundo conseguiu se organizar, né, com relação a essa questão da organização mesmo da carga horária, né, e também com relação a essa questão dos roteiros. Você quer falar, Sibeli? Tá. Pode continuar, Iraneide. Então, o outro ponto que nós estamos tratando também, eu acho que esse é um ponto mais tranquilo, que é o próprio plano, né? O próprio plano. O plano de aula, ele, né, como o ensino fundamental, nós já temos aí o DCT já aprovado, esse é um ano de implementação, né? Inclusive, eu quero só aqui lembrar para todos vocês que foi encaminhado uma pesquisa diagnóstica, né, um formulário no Google Forms, e essa pesquisa, ela precisa ser respondida por todos os profissionais que atuam no ensino fundamental. Quem ainda não respondeu, é uma pesquisa falando a respeito dessa implementação do DCT, tá? Então, tem várias perguntas, né? Vai falar sobre a questão das formações, como que você está aplicando esse DCT. Então, eu quero solicitar vocês que respondam, né? Nós temos uma data aí para essa pesquisa vai ser finalizada, né? Ela foi encaminhada para as escolas. Se vocês ainda não têm conhecimento, que vocês procurem, tá? A escola de vocês e vejam o link que vocês podem entrar para poder responder essa pesquisa diagnóstica. Para que essa pesquisa? É para que, posteriormente, sejam encaminhadas ações, né, de melhoria, né, para essa implementação, com relação à formação continuada, quais são as necessidades, né, das escolas, do grupo de professores, da equipe pedagógica, de toda a equipe nessa implementação. Então, assim, só lembrando a vocês que tem essa pesquisa aí
para ser feita, né, esse diagnóstico. É uma pesquisa bem rapidinho, as questões é só de marcar, tá? E aí, continuando, com relação ao planejamento, gente, nós temos aí, desde o início, né, porque as escolas tiveram, assim, várias reuniões, o ensino fundamental, né, teve a formação específica por componente, aqui feito pela diretoria, o ensino fundamental anos iniciais teve a formação também, né, não foi aquela formação que a gente gostaria de ter trabalhado, porque nós já estávamos também nesse período, né, mas foi feito todos os estudos. Então, o planejamento, ele tem uma característica, né, com todos aqueles campos, né, que ele precisa ser feito. A escola também, eu tenho certeza que as escolas já fizeram essa socialização com vocês, né, e o planejamento, o plano de aula, com todos aqueles campos, com todas aquelas partes, precisa ser feito. A Sibeli, em outra ocasião, ela já falou com os coordenadores sobre a questão do portfólio, né, a gente precisa ter todas essas evidências, todo esse trabalho evidenciado, porque nós estamos em um tempo diferente, né, então, o planejamento do professor, ele precisa conter todas aquelas partes e a inserção desse plano de aula lá no SGE, contendo aquelas partes que o SGE já dispõe, que vocês já conhecem, né? Perguntaram muito também sobre as possíveis modificações do SGE, colocando tudo isso de acordo com essa nova, né, com esse novo modelo, né? Até mesmo porque o plano tem tudo, tem habilidades, tem objeto de conhecimento, né, mudou vários nomes aí, mas por enquanto, né, vocês mantenham esses planos, esses registros do plano de aula lá no SGE, né, porque é uma coisa que a gente já fazia, né, o plano de aula, visto que a gente está trabalhando quinzenalmente, ele é feito quinzenalmente, né, assim como os roteiros de estudo, e os registros diários, vocês vão registrar. Igual no ensino fundamental, nós temos 5 aulas por dia, são essas 5 aulas que vocês, de acordo com o horário escolar, vocês irão fazer o registro, tá certo? E esse registro, né, é organizado de modo que não tenha nenhum, né, vocês não se percam depois, né, porque, assim, eu tenho visto que isso está sendo muito bem direcionado nas escolas. Nós estamos agora, né, começou o primeiro ensino médio, foi aquela, né, para a questão de adaptação, agora com o ensino fundamental, eu creio que a maioria das escolas trabalham também com a modalidade de ensino médio, já haviam começado, então, assim, não está dando tanto trabalho assim, né, é trabalhoso, né, nós temos mais, assim, a adaptação, aos poucos a gente vai fazendo essas adaptações. Tudo certo com relação, vocês não têm nenhuma pergunta com relação a esse planejamento, a esse roteiro de estudo? Nada, gente? Nadinha, né? Outra coisa, nós, aí, envolvendo tudo isso, nós temos aí o Aprova Brasil, né? Nós temos o Aprova Brasil e vocês participaram da formação, eu creio que a maioria que participou da formação feita pela editora Moderna, né, eles esclareceram tudo direitinho com relação a como que ia funcionar. Essa questão da prova, né, a Prova Brasil, a gente sabe que lá o material, né, tem escolas que ainda estão precisando de material, nós estamos tentando fazer o remanejamento do material para que os alunos tenham acesso ao livro físico, né, e assim vocês consigam melhorar, minimizar essa questão das impressões, né, atividades impressas, porque o livro ele já traz as atividades, né, para ser, como ele é consumível, ele pode ser respondido, né, e aí para ficar mais fácil, né, mas nós estamos trabalhando, o professor Adolfo está fazendo, assim, um esforço, né, para tentar ver se a gente consegue fazer o remanejamento desse material. Esse material é um material complementar, a gente sabe que
diante de todas as realidades das escolas, nós temos escolas que está faltando livro didático. Com relação ao livro didático, a gente recebe ligação direta que diz, tem turma tal que não está tendo livro didático, né? Nós temos a opção, aí tem, primeiro, fazer o remanejamento lá no sistema, né? Nós não temos livros didáticos aqui na DRE, igual tinha antigamente, né, vinha. Hoje é tudo o remanejamento que vocês fazem, os diretores fazem entre eles, né? E, assim como o livro didático, como o material do Aprova Brasil, o material do trânsito, né? São materiais que precisam ser inseridos no planejamento, né? Inseridos nos roteiros de estudo, para serem utilizados, né, nesse período, principalmente nesse período, e que eles tenham um sentido de aprendizagem para o aluno, né? Que seja feito de uma forma que o aluno venha vincular isso à realidade dele, que essa aprendizagem tenha significado, venha a ser significativa, né? E aí eu quero só colocar aqui, né? Porque nós encaminhamos para as escolas um e-mail com os links, né? E houve muita confusão com relação a essa questão dos links, porque eram vários links numa folha. Na verdade, o que vocês vão ter acesso, que vocês vão utilizar mesmo, é aquele link lá que vocês podem colocar no aplicativo no celular ou pelo próprio computador, que é Projeto Aprova Brasil, né? Aí foi encaminhado também uma senha, né? Lá pela turma que você trabalha, que o professor trabalha, uma senha e um login, uma senha, né? Cada um tem o seu, e lá vocês têm acesso ao material. Tem um livro digital, tem uma parte lá, uma aba que é conteúdos, né? Vocês têm o livro digital, vocês têm as atividades complementares, tem a parte que vocês têm o simulado, e tem uma parte que eu quero chamar a atenção, que é uma parte que vocês têm acesso a cursos. Lá já tem vários cursos disponíveis, né? São vários cursos de aperfeiçoamento. Eu dei uma olhada, já entrei em alguns, são cursos muito bons, que com certeza vão ajudar. Lá dentro de cada modalidade ou área, né, dentro da língua portuguesa, dentro da matemática, vocês vão encontrar o curso de acordo com a sua área, com aquilo que você se interessa em fazer. Lá dentro dessa plataforma a Projeto Aprova Brasil, tá? Lá, falando dos cursos, depois vocês deem uma olhada. Se vocês tiverem alguma dificuldade com relação ao link, tá? Ao login, a senha, a gente também está disponibilizando, né? As escolas receberam, vocês têm que ter bastante cuidado, porque tem gente que não está conseguindo entrar, porque às vezes as letras são maiúsculas, aí se você tiver com o teclado não tiver ligado, caps lock, você vai acabar colocando minúscula e você não consegue, às vezes, entrar, acessar e ter ali uma leitura, analisar todo o material que tem lá na plataforma, né? Alguma dúvida, gente, sobre o Aprova Brasil? Alguma dúvida? A escola Pedro Macedo está perguntando se o coordenador tem acesso ao projeto Aprova Brasil, ou do professor. Sim, o coordenador, a escola, ela recebeu também um login e uma senha, tá? Aqui, nós, da diretoria regional, nós recebemos também um login e uma senha que para ser utilizado por todos nós que somos técnicos. A escola, ela recebeu um login e uma senha, que é para ser utilizado pela equipe pedagógica, diretiva pedagógica, diretor, coordenador, orientador, as pessoas que estão diretamente ligadas à parte pedagógica. E o professor recebe um login e uma senha específico, que é dele enquanto professor, que ele vai ter acesso à turma dele, né? Quando chegar a época, não sei se vocês olharam, tem até já as datas de simulados, né? Quando chegar a época de lançamento
lá dos simulados, resultados, né? Então, o professor, ele já lança lá, a escola já tem acesso para ver como que foi o desempenho desses alunos, né? Então, assim, o coordenador, ele tem, sim, acesso, tá? Você pode procurar aí a gestão da sua escola, olhar no e-mail, nós encaminhamos uma tabela no Excel, onde tem a login e senha das escolas e tem o login e a senha dos professores na outra aba. Alguma coisa mais, gente? Se vocês tiverem algo mais a falar, acrescentar, perguntar, alguma dificuldade que vocês estejam tendo nesse momento, né? Eu sei que é muito cedo ainda para a gente avaliar, né? Esse primeiro contato que nós estamos tendo com os nossos estudantes dessa forma, né? A gente tem várias realidades, nós reconhecemos que nada é unificado ali, né, as nossas escolas da regional e do Tocantins inteiro, do Brasil, a gente tem realidades diferentes. Então, cada escola, por isso que ficou, assim, bem... A escola tem essa autonomia para organizar o seu projeto agora nesse período, de forma que venha atender, né, da melhor forma possível os nossos estudantes, né, nessa fase. A Andréia falou, eu entendi que o material da Prova Brasil não é de uso exclusivo dos componentes de língua portuguesa e matemática, é isso mesmo? Sim, olha só, o livro em si, ele só tem desses dois componentes, mas o material, ele pode ser utilizado e pode haver uma articulação das aulas, né, com as demais disciplinas. Pode, não, deve haver essa articulação. Porque quando a gente trabalha, a gente olha lá, por exemplo, lá na língua portuguesa, um texto, uma notícia, qualquer atividade que tem lá, pode ser utilizado também pelos professores dos outros componentes curriculares. É por isso que nós falamos na questão da interdisciplinaridade, né? E também porque a gente sabe, todos nós sabemos que a Prova Brasil é justamente um material que vai deixar, né, os alunos mais cientes e mais com um manejo melhor para as avaliações externas também, né? Então, assim, o aluno, ele é um aluno e ele é um estudante de todos os componentes, né? A gente fala da língua portuguesa e da matemática, porque quando a gente fala de SAEB, é português e matemática, né? Alguma coisa mais? Gente, já foi disponibilizado, o Lucas disponibilizou aí 2 links, né, que é a frequência e a avaliação, tá? E eu quero pedir que vocês preencham, tá? A gente sabe que são as evidências que a gente tem, né, de vocês que estão participando, né? E... Bom dia. Bom dia, Gilson, pode falar? Quem fez a primeira avaliação e a frequência faz normalmente isso aqui? Sim, pode fazer, Gilson, é porque aqui são 2 momentos diferentes, né? A gente ficou primeiro com a área de ciência da natureza e agora a gente está com essa parte mais do ensino fundamental, anos iniciais, a parte mais geral. Tá bom? Ok, obrigado. Por nada. Alguma coisa mais, gente? Vocês têm alguma sugestão? Querem socializar alguma coisa? Mas deixa eu só ler aqui outra mensagem. Ela fala aqui que os cadernos do Aprova Brasil têm muitas atividades para o aluno responder. O professor vai fazer... Como o professor vai fazer para saber que o aluno respondeu? Nós temos aí, assim, porque o caderno do Aprova Brasil, ele é consumível, né? E nós temos aí a parte de atividades, né? E temos a parte de simulados, né? Então, assim, eu sei que fica bem complicado para
para vocês recolherem esse material, né? Então, assim, vocês precisam olhar, planejar direitinho, ver o que vocês vão, cada parte da quinzena, né, nas aulas de língua portuguesa e as atividades que vão naquela quinzena, verificar como que vocês vão fazer para obter essas, porque assim, nesse momento, quando a gente fala de avaliação, todos os passos dessas aulas não presenciais, elas são avaliados, né? A gente sabe que a avaliação, ela não acontece só no momento específico, ela acontece em todos os momentos. Então, assim, com relação a essa questão de olhar os simulados, tudo bem, porque a gente vai, né? E as atividades, vocês podem ou fazer um gabarito, né? Um gabarito para essas respostas virem só uma folha com esse gabarito. Vejam qual é a alternativa mais viável para vocês saberem que esse aluno respondeu, que esse aluno teve acesso, que esse aluno... Porque eu também acho um pouco complicado vocês receberem os livros, né? De volta para correção. É muita coisa, né? É um trabalho muito grande. Cibele, você quer sugerir alguma coisa com relação a isso? Só fazendo um lembrete, tem o link da frequência da avaliação e eu postei o link aqui embaixo da onde estão os roteiros de estudo e os planos de aula sugeridos e feitos pelos assessores de currículo, tá bom? Aí a gente está colocando alguns materiais lá, esse link vocês podem acessar de vez em quando, que tem uma complementação. A Iraneide estava falando dos materiais do Aprova, né? O intuito é que volte o gabarito para a escola, né? Tanto é que o gabarito é destacado, até por causa do momento de pandemia. Então, aí, quando retornar no ano de 2021, né? Só orienta o aluno a não descartar esse material. Quando retornar em 2021, o professor terá acesso, se o aluno, caso não der sumiço no material. A gente sabe que são vários probleminhas ali que, de repente, esse aluno perde esse material. Mas o que tem que voltar para a escola, a termos, né, de ter um retorno, é o gabarito, e não o material em si. O material fica com o aluno, tá? Mas é interessante que o professor conheça o material para ele tentar visualizar o que o aluno está concluindo ou não, e como o aluno está lidando com esse processo, tá? Danete, seu microfone está desligado. Isso mesmo. Gente, assim, a gente sabe que, né, na maioria dos casos, como eu falei no início, a dificuldade com relação à internet dos nossos alunos, principalmente do interior, é muito grande, né? Então, a maioria vai ficar mesmo com as atividades, com a questão das atividades impressas, né? Então, assim, o nosso ano letivo, ele não se encerra em 2020, né? Ele vai se encerrar em 2021. Então, o que a Cibele está colocando é que, finalizando tudo isso, nós esperamos que, né, a gente tenha acesso, que vocês tenham acesso a esse material, que seja feito, né, um trabalho, né, depois, né, assim, para acrescentar aquilo que foi trabalhado nesse período de pandemia, né, nesse período das aulas não presenciais. E aí, assim, eu acredito que vamos fazendo, né? Vamos fazer da melhor forma possível, vamos pensar, né, igual vocês têm feito, assim, a gente quer parabenizar, né, o esforço. Eu tenho acompanhado algumas escolas com relação a essa questão do trabalho mesmo, nesses dias. Eu sei que é um trabalho, né, muito difícil, até mesmo estressante, porque a gente está vivendo uma realidade diferente, né? Mas, assim, nós vamos fazer o possível, né? Assim como você já tem feito, fazer o possível da melhor forma, né? E os resultados a gente vai alcançando e vai superando os desafios aos poucos. Iraneide, posso, como é professora de primeira fase, posso falar um pouquinho da sequência didática, que você já tinha falado, mencionado ela lá no início, mas é importante, acho que aqui eu tenho coordenadores e professores, é isso? Né, das primeiras fases. É muito importante esse plano de aula ligado, interdisciplinar, e uma das metodologias que possibilita essa visualização é a sequência didática, né, que eu elenco lá um
uma disciplina-chefe ou um carro-chefe, sei lá, português, matemática, e dali eu venho arrastando as outras. Faz mais sentido cognitivamente para o aluno que está aquilo, e fica bem legal na hora de fazer o roteiro de estudo, quando ele tem essa sequência didática, né? A gente não apresentou nada visual aqui, mas isso é um processo que vocês já estão acostumados a fazer, né? E como eu disse na web anterior, eu acho que o processo aqui é que vocês relaxem um pouco. Quando eu falo relaxar, é não se cobrar tanto, né? Pensar num roteiro mais simplificado, que trabalha essa questão da sequência didática, né? Que elenque uma disciplina, um carro-chefe, não sei, português, matemática, e vem arrastando as outras, né? E tentar encontrar essa conexão dentro do documento. Alguns documentos, como de ciências da natureza, eles fazem já o aporte à habilidade em outro componente, habilidade com português, habilidade com matemática, dentro da ciência. Então, ter esse olhar, a hora que o professor for planejar, a hora que a coordenação for acompanhar, olhar bem para esse documento, ver lá a habilidade que vincula, vai ajudar bastante na hora de fazer essa sequência didática e de ter esse roteiro um pouco mais simplificado, né, de acesso para o aluno. E o interessante do material, tanto do trânsito legal como do Aprova Brasil, é que todos eles estão alinhados, né, com o foco no documento curricular e na BNCC. Então, é só questão mesmo da gente parar aquele momento e olhar para tudo aquilo lá, né, e tentar encaixar, né? Isso vocês são experts, ninguém faz melhor do que o professor, né? Esse trabalho vocês já estão muito, vamos dizer, habituados a fazer. Então, aqui a gente está simplesmente para aplaudir o trabalho de vocês, tá, pessoal? Mas o resumo é isso, eu acho que o que vocês estiverem fazendo na escola, né, tentando visualizar um roteiro mais simplificado, porque são crianças, assim, para nós, é gratidão a palavra, né, pelo trabalho de vocês, porque a gente sabe que são muitas dificuldades, tá bom? O pessoal está pedindo, né, uma colega lá de Novo Acordo está pedindo para a gente disponibilizar os links no grupo de coordenadores. Nós vamos disponibilizar, né, Sibeli, esses links lá, dos roteiros. Os links já estão lá. Semana passada a gente mandou, é o mesmo link. O que eu quero que vocês tenham ciência é que esse link permanece, é um endereço. Nesse endereço a gente consegue depositar os materiais. Então é sempre bom toda semana dar uma olhadinha no link, né? Salva esse link aí em algum lugar ou coloca, na hora que você acessar essa página, coloca lá como favorito, né? Toda vez que você for fazer seu plano de aula, você dá uma olhadinha. De repente tem coisas lá que vão ser interessantes no momento de planejamento. Logo vai ter o mapa focal já definido, que ele passa a ficar definido a partir de semana que vem. Essa semana a SEDUC está fechando esse mapa focal, né, com as habilidades prioritárias. Então, a gente vai procurar trabalhar com o link, porque é muito difícil estar mandando por e-mail esse tipo de material. São materiais muito extensos, então pelo link fica mais fácil. Então, salvem o link, tá? Então, é isso, gente. E, assim, nós vamos, assim, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou uma contribuição a fazer, né? Se alguém quiser relatar como que vocês estão fazendo esses roteiros, né? Como que está a questão da ida dos alunos, né? A maioria está trabalhando, principalmente com os alunos menores, com as atividades mesmo impressas, né? Como é que está sendo isso? Se alguém quiser fazer esse relato, tá? Nós vamos... eu sei que o tempo é bem corrido para todo mundo, né? Nas escolas a gente vê como que a correria. Tá pedindo para colocar novamente, né? Se o Lucas estiver por aqui, colocar novamente a frequência e a avaliação, né? O questionário aí. Olha, a frequência e a avaliação já foi colocada. Pessoal, a Iranete está solicitando, se tiver alguma pergunta, a gente está aqui para responder. Esse momento hoje é de vocês, tá? Tá tudo certo, gente? Parece que tá, né? Iranete, antes da gente fechar,
A gente está no mês de setembro amarelo, né, que é um mês importante de prevenção ao suicídio, ainda mais nesses momentos de pandemia que a gente não tem. A gente sabe que o ser humano é um ser social, né? A gente precisa desse contato, a gente precisa dessa união com outras pessoas, e nesse momento de pandemia é o que a gente está sendo podado, né? Olha só, a gente está falando por uma tela, mas a gente preparou aí, buscando na internet, um videozinho bem legal para esse momento, para deixar de mensagem para vocês. Logo vou solicitar que o Lucas coloque para a gente. Outra informação é que essa web fica gravada. Junto com essa web tem as orientações de roteiro de estudo e de plano de aula, né, que vão ficar disponíveis lá. Acho que a partir de amanhã a gente consegue soltar. O Lucas está soltando o vídeo, gente. Pode soltar, Lucas. Eu não vou conseguir. O quê? O que você disse? Não dá. Quem é você? Você consegue, Boltz? Porque em todo este planeta existem animais que pensam que não conseguem. Não se pode mudar o passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa! Está no passado. É, mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? Agora, me escute, James Hawkins. Há muita nobreza em você, mas deve pegar o leme e traçar o seu próprio curso. Mantenha-se firme, não importa a tempestade. E quando aparecer a oportunidade, terá a chance de testar sua perícia mostrando que você realmente é capaz. Tudo bem. Você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo. Errado! Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Não importa o que os outros digam, você sempre será um príncipe para mim. O impossível consegue se tornar possível se você for sensacional. Você só precisa acreditar. Você tem que ser você mesmo. Ao infinito e além. Tudo vale a pena. Não existe dom maior do que o amor. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nada.
mensagem, né, para vocês. A gente sabe que o processo é um tanto confuso nesse momento, né? Eu cometi um erro, pessoal, tem gente entrando agora, e acabei antecipando a reunião, Iraneide, né, na afobação aqui, e na minha cabeça já estava na hora, e tem pessoal entrando agora que talvez tenha dúvidas sobre aquela questão da carga horária, né? Mas a mensagem é para vocês, né? Não se descuidar, né? Permanecer firme, aprender a relaxar um pouco, não se cobrar tanto. A gente faz a parte da gente, que é elaborar esses roteiros pensando nesse menino, elaborar esses planos de aula pensando nesses meninos, tentar vincular o que a gente tem como obrigação, que é o DCT, né? Mais esse material de prova, do trânsito legal. Porém, eu quero que vocês aprendam a relaxar no processo. Quando eu falo relaxar, é o nível de cobrança, porque às vezes a gente quer ver aquele resultado e de repente é muito complicado ver o resultado nesse momento, tá? Então a gente já era para ter iniciado às 11, eu acabei cometendo erro, peço desculpa a Iraneide, e eu naquela afobação, viu, Iraneide? Perdão, tem um pessoal entrando agora, o vídeo vai ficar gravado, então tudo que foi falado depois é fácil acessar, mas se a Iraneide quiser aproveitar para ver se tem alguém com algum questionamento, a gente está aqui à disposição, tá bem? Mas eu peço desculpa, a culpa foi minha, né? Cometi um erro aí na correria mesmo, gente. Vocês não pensam que só vocês correm, não. Nós aqui também estamos na maratona, tá? Bom dia, Gisele, novamente. Bom dia. Pode falar, professor. Eu tinha aqui uma ideia assim, para a regional, né? Nós trabalhamos esses roteiros, elaboramos assim, cabeça quente ali, e poucos alunos dão retorno, sabe? Dão retorno assim de nos procurar, tirar dúvida sobre esse tema assim. Não tinha como a regional cobrar um pouco dos pais, não? Botar anúncio na TV, tipo assim, cobrando um pouco dos pais também, uma participação mais efetiva. Porque eu sinto falta de alguns alunos. Eu acho que essa dúvida e eu acho que esse anseio é por parte de todas as escolas. Mas se está acontecendo isso, eu creio que seja em todas as escolas, é o momento da gente parar quanto equipe, né, professor, chamar essa coordenação, chamar essa direção e a gente estipular algumas estratégias. Quanto regional, a gente tem até um certo limite. Então, o que a gente faz? Divulga na mídia esse retorno, faz algumas reportagens, na verdade é SEDUC, né? Faz algumas reportagens divulgando essa retomada, mas a estratégia de manter esse aluno sem evasão, por isso que eu disse que os roteiros precisam ser simplificados. Pessoal, tem maços de atividade, principalmente para os pequenininhos, isso é muito sério, porque já pensou uma criança que de repente está sozinha no processo, que o pai e a mãe não estão em casa, que ele vai ter que fazer. Então, assusta, né? Então, tudo isso precisa ser pensado e considerado pela escola. Quando eu falo menos é mais nesse momento, são atividades mais focadas, mais objetivas, mas com menos quantidade, né? Tem professor que quer dar 10 atividades para o menino. Isso acaba infringindo na evasão escolar. E é o que a gente não quer. Nós percebemos isso. A escola pode estar utilizando de vários recursos. Vamos fazer um vídeo para divulgar, vamos utilizar imagens no Zap, compartilhar, porque geralmente tem criança que tem. Se não for o caso, vamos utilizar a rádio, pôr um carro de som na escola, mas vocês precisam, quanto escola, sentar, estabelecer algumas estratégias para mobilizar essas famílias. Mas com relação a essa questão da gente obrigar a família a acompanhar, Gilson, né? É bem complicado e muito difícil. Gilson. Isso. E eu estava estudando um pouquinho sobre a lei, Gilson, pasme você, mas a responsabilidade de todo esse processo, o primeiro responsável é o Estado. Né? Então, nesse momento, não tem como a gente cobrar dessa família. O que a gente faz, a escola faz? Entra em contato. Ó, tem atividade. Mas se não estiver funcionando, vamos pôr um carro de som na rua, vamos falar, né, fazer, sei lá, ir até o local onde tem um endereço. Essas são as estratégias que a escola vai utilizar como estratégia para tentar manter esse aluno e não deixá-lo invadir, né, para garantir o acesso.
é complicado, Gilson, mas a gente vai vencer. Como eu disse lá no vídeo anterior, a gente precisa aprender a relaxar no processo, fazer toda a nossa parte, que é tentar buscar esse aluno, pensar nesse roteiro de estudo, registrar isso muito bem, e a gente está fazendo a nossa parte. Se de repente a gente não quer isso, mas algum aluno, né, evade, e aí a gente fez tudo o que podia e não conseguimos trazer, a gente sente muito, não é isso que a gente quer, mas é a realidade. Nós vamos ter que encarar e aprender a não sofrer tanto nesse processo, tá bom? Para a gente não adoecer, porque a preocupação aqui é também com vocês. E a gente tem casos de muitos professores que adoecem devido a todo esse processo, tá? Gilson, tenta entrar em contato com a sua escola e falar, olha, esse é um problema, vamos cuidar, o que a gente pode fazer? Registra isso, tenta executar alguma ação, e a escola cumpriu a parte dela quando ela fez esse movimento de detectar o problema e buscar algumas alternativas para solucionar esse problema. E vocês fizeram a parte de vocês, tá bom? Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Estão perguntando se quem assinou a primeira frequência. Da primeira web era de Ciências da Natureza. Agora era uma web específica, né, que já tinha começado, a Iraneide já fez, bem específica para as séries iniciais. Então, a Iraneide falou, bem no início, falou sobre a carga horária, essa divisão fantástica, a explicação da Iraneide não só serve para o fundamental, séries iniciais, como para todas as outras séries, tá, pessoal? Para todas as outras etapas. A escola precisa ter esse nível de maturidade e olhar para essa distribuição de carga. Vai ficar gravado, o pessoal está falando, perdi a explicação, vai ficar gravado. Mas se a Iraneide quiser falar alguma coisinha sobre esse tema, vale repetir, tá bom? Com relação à distribuição das cargas horárias. O pessoal acha que está com dúvida, Iraneide. Gente, assim, igual a Cibele falou, nós estamos aqui numa lida, igual vocês, né? Então, assim, eu também achei que era, na verdade, que era mais cedo, né? Ela concluiu e eu já vim para cá. Ela disse, olha, ela tá na hora. E eu acabei vindo e já fui começando, né? Então, alguns colegas entraram depois, mas eu vou falar novamente, tá? Eu quero pedir desculpas e também pedir licença para os colegas que já ouviram a explicação para me falar novamente, tá? Saudade das meninas também, as colegas, né, que a gente trabalhou junto. Olha só, eu falei sobre aquele documento que foi o memo número 145, né, de 14 de setembro de 2020, que ele trata sobre todas as orientações para essa oferta do ensino não presencial para o ensino fundamental, né? Então, assim, olha só, eu sei que vocês já encaminharam os primeiros roteiros dessa primeira quinzena, né? Foi, assim, o tempo foi escasso, né? Foi muito rápido. E, assim, vocês vão aperfeiçoando isso com o passar do tempo, né? Vocês vão fazendo análise, vão refletindo, vão olhando o que deu certo, olhando o que não deu certo, e vão reavaliando a prática de vocês. Então, olha só. Nós temos aí 27 dias letivos presenciais, né, que foram as aulas ministradas do dia 3 de fevereiro até o dia 13 de março, né, que dá 27 dias. Esses 27 dias, eles correspondem, como eu falei no início, nós não estamos mais olhando para dia letivo, para dia, né, aqueles 200 dias, nós estamos agora trabalhando com horas, tá? Então, nós temos agora 135 hora-aula, que corresponde a esses 27 dias de aula, né? Esses 135 hora-aula, elas vão ser somadas com as 115 hora-aula agora das aulas não presenciais, né? Porque nós vamos encerrar o primeiro bimestre no dia 17/10. Então, o que vocês vão fazer? Manter os registros de vocês certinhos até o dia 13/3, deixar todo esse período que não teve aula, deixa lá, né? Você não vai registrar nada, porque vocês, né, não foi greve, foi uma parada que teve, né? E aí, vocês vão reiniciar os registros a partir do dia 18, agora do mês de setembro, né?
e encerra esses registros, encerra, assim, o primeiro bimestre no dia 17/10, tá? Essas horas aí, né, elas computadas e somadas com os dias que foram trabalhados de forma presencial, dá, né, aí as 250 horas, né, hora aula, porque aí foi distribuído, né, o que veio para a gente se orientar foi isso, e ficou para cada escola fazer uma leitura, né, e ver, porque são 5 aulas por dia, né? Eu falei aqui também no início que a gente vai contar, porque aqui no ponto 4 diz, no ponto 5, diz que tem 3 dias que são considerados não letivos, né? São considerados dias que vocês não poderão fazer o registro dessas atividades, que é o dia 5 do 10, o dia 12 e o dia 15. Então, esses dias não vão entrar nos registros. Portanto, quando vocês pegarem o calendário de vocês, contando aí do dia 18 de setembro, né, olhando aí as 5 aulas que vocês vão dar por dia, para vocês concluírem no dia 17/10, inclusive o dia 17/10 é um dia letivo, né, a orientação que a gente já tem, que já teve lá no ensino médio, é que nesse dia que é conselho de classe, ele também é um dia letivo. Então, enquanto o aluno está lá fazendo as atividades dele, que é um sábado, né, a equipe escolar estará fazendo o seu conselho de classe, né? Então, contando aí, se vocês deixarem no cronograma de vocês, deixarem de fazer esse trabalho, mandando esses roteiros de estudo sem incluir esse sábado, vai dar, se não me engano, vai dar 105, ou 95, vai dar uma quantidade muito inferior às horas que está prevista aqui, né? Porque isso aqui é feito com a parte de legislação, né? Isso aqui é uma coisa que é feito bem, né? Programada para que dê certo, né? Para que no final não esteja faltando. A gente sabe que o ano letivo, ele não vai se encerrar agora em 2020, né? Ele vai se encerrar em 2021. A respeito disso, como a Cibele falou, nós vamos trabalhar a cada dia, com tranquilidade, vamos procurar não nos adoecermos, né? Cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso psicológico, né? Da nossa saúde física também, da nossa saúde espiritual, para que a gente possa conseguir passar por esse momento e a gente consiga, né, os resultados possíveis, né, aquilo que for possível. Então, assim, foi essa a explicação que eu dei no início, para que vocês reorganizem quem ainda esteja com alguma dúvida com relação à organização da quantidade de aulas ofertadas, com relação a essa questão da distribuição da carga horária, né, que vocês reavaliem isso, né, e, assim, para não acontecer de faltar para os outros bimestres, tá? Porque aí, se vocês deixarem de colocar, né, é só vocês irem colocando 5 aulas. 5 aulas por dia, 5 aulas cada dia, incluindo o sábado. No dia 17/10, vai dar as 115 horas aula. Lembrando, né, que a nossa estrutura curricular, vocês têm ciência, né, de quantas aulas são de português, a quantidade de aula de matemática, de cada componente, história, geografia e assim por diante. Ficou claro, gente? Porque, assim, eu já tinha até falado, mas como aconteceu esse imprevisto, a gente começou a reunião mais cedo, alguns colegas acabaram entrando depois e a gente acabou se estendendo, né, até agora. Outra coisa que eu queria falar com vocês é assim, nós sabemos que o trabalho ele está sendo feito de forma remota, na maioria das vezes, né, com relação à questão, assim, porque hoje nós tem essa parte que é, de certa forma, positiva, né? O coordenador, ele pode ter o vínculo com seus professores, fazer as reuniões, ele pode tomar decisões junto com a sua equipe, né? Por meio por esses meios que nós temos hoje, né? Nós temos, ainda bem que nós temos acesso a essa tecnologia, né? E
o que a gente tem que ter em mente, ter ciência, é de que as equipes de cada escola, né, precisam caminhar junto, né, olhando para a necessidade desse aluno. Quando foi colocado, exibido aqui esse vídeo, né, nós estamos no mês de setembro amarelo, né, mês de combate ao suicídio, e a gente precisa, vocês sabem que se falou muito, e é uma das competências, né, está lá nas competências da BNCC, né, que está no nosso DCT, são as competências socioemocionais, né. A gente, muitas vezes, nesse momento, nós estamos fragilizados, né? Então, assim, nós precisamos trabalhar essas competências em nós e trabalharmos essas competências para podermos desenvolvermos elas primeiro em nós, para nós desenvolvermos também nos nossos estudantes, né? Para isso, a gente conta, né? A gente conta com a equipe na escola. A escola, ela tem aí, eu sei que a gente está tendo problemas nas escolas, pessoas que estão doentes, né? Temos pessoas das equipes pedagógicas que estão, às vezes, de licença, né? Mas nós contamos com a ajuda aí para o desenvolvimento, principalmente dessas competências, o professor, né? Através desse contato. Eu vejo que a maioria das escolas estão trabalhando com os grupos também de WhatsApp, né? Então, aproveitar esses momentos, né? Fazendo um videozinho, como foi colocado aqui, dando uma palavra de incentivo, né? Nós temos, eu sei que vocês conhecem muito bem a realidade dos alunos de vocês, mas nós temos muitos desafios com relação aos nossos estudantes, né? Estudantes que perderam um ente querido, ou que tem alguém na família que está doente, né? Então, assim, a escola, ela precisa trabalhar nesse sentido, né? O coordenador, ele já tem uma tarefa, né, que é a tarefa do acompanhamento ao professor, com relação a esses roteiros de estudo, com relação a esse planejamento, né, é um trabalho do coordenador, né, e a parceria que ele pode fazer com, por exemplo, o orientador, precisa ser uma parceria forte também, né, precisa ter isso para trabalhar essas questões, né, relacionadas a essa parte mesmo emocional, verificação desses alunos que ainda não apareceram para pegar os roteiros de estudo e as atividades, né, o contato, eu sei que, assim, nunca se usou tanto o telefone, né, as redes, agora o WhatsApp, né, mais do que agora, porque a gente tem uma necessidade de contactar os nossos estudantes, né. Então, assim, é necessário que haja esse vínculo, né. Eu tenho certeza que as equipes estão trabalhando nesse sentido, né, um trabalho unificado, um trabalho conjunto, porque, no final, qual é o nosso objetivo, né? O nosso foco é o aluno, né? É que esse aluno não desista, é que esse aluno continue, é que esse aluno consiga progredir, consiga fazer as atividades, né? Porque o sucesso desse aluno é o sucesso da escola, né? É o sucesso da equipe que trabalha ali, é o sucesso da regional, é o sucesso da secretaria, a gente forma uma única rede, né? Então, assim, as outras partes a gente já tinha falado, nós já tínhamos conversado aqui a respeito. Eu quero só perguntar se os outros colegas que entraram depois têm alguma dúvida, tem alguma colocação, vocês podem colocar agora, e aí depois dessas colocações nós vamos encerrar. A nossa colega Leisiane falou, como não foi feito um horário novo, estamos registrando de acordo com o horário elaborado no início do ano, né? Não mudou essa quantidade de aula. O que acrescentou, né, são essas horas que vão acabar entrando lá no sábado, mas o horário, ele permanece, né, a questão das horas, da quantidade de aula por componente curricular, permanece dentro da nossa estrutura, né, que ela já foi feita de acordo com o DCT. Tudo certo, gente? Se vocês tiverem mais alguma coisa, né? Nós falamos aí sobre o Aprova Brasil, falamos aí sobre a questão do planejamento no início, né? E aí é justamente para isso. O nosso tempo aqui é esse. Nós vamos ter outros momentos.
ainda é muito cedo para a gente avaliar, né, esse trabalho, ainda é muito cedo, vocês ainda vão ter um retorno, né, ainda vão dar o feedback para os seus alunos, né, então, assim, à medida, a gente vai ter outros momentos depois, à medida que as coisas forem andando, para a gente poder dar sequência e remodelando, né, a nossa ação, vendo o que a gente está fazendo, o que precisa ser melhorado, né, sugerindo. Então, assim, nós ficamos abertos. Como eu disse, se tiver alguém que não está inserido lá naquele grupo, nós temos um grupo chamado Formação BCT Anos Iniciais. Se tiver algum coordenador, orientador também, professor que não está nesse grupo, que nos fale, entre em contato para a gente colocar, porque assim, é a forma mais fácil que a gente tem de estar conversando, né? Lá a gente vê que os colegas socializam, já socializaram excelentes roteiros de estudo, e aí são sugestões que aí o outro pode, né, tá utilizando, tá refazendo, tá adequando a sua realidade. Então, eu quero passar para a Sibeli fazer o encerramento. Eu quero agradecer imensamente a vocês, tá? É diferente, né? É tão bom a gente estar junto, a gente poder, naquele momento de intervalo, conversar, lanchar junto, né? Mas essa é a forma possível da gente se encontrar, né? E eu quero agradecer imensamente e dizer que a gente seja forte, que a gente seja corajoso, que a gente vai passar por tudo isso e as coisas vão acabar dando certo, né? E a gente vai fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Muito obrigada. Pessoal, o que eu mais gostava era a hora do lanche. Iranei de Deus, que saudade do lanche. Tô brincando. Eu gostava mesmo. Ficava esperando a hora do lanche, igual os meninos. Gente, vai ficar gravado. Lá na descrição do canal, assim que a gente conseguir editar o vídeo, postar, vamos ter algumas orientações, vamos tentar colocar os links interessantes para que vocês, sobre o tema, né, principalmente sobre o Aprova, viu, Iraneide? Depois a gente vai fazer um textinho na descrição e colocar lá nesse vídeo, tá bom? Mas o resumo é esse mesmo, vocês já estão conduzindo muito bem, a gente tem sabido do trabalho de vocês aí na escola, parabéns para vocês, continuem assim, e qualquer coisa a gente está por aqui, é só nos acionar, liga para a Iraneide, liga para a Sibeli, e a gente tenta ajudar. No mais, nós não vamos adentrar no almoço de vocês, não, porque ninguém merece ficar sem o almoço, né? Está na hora de parar um pouquinho, almoçar e respirar. Gente, fiquem com Deus, mantenham todos se saudáveis, tá bom? E qualquer coisa a gente está por aqui. Grande beijo, grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. A gente está aqui à disposição, viu, gente? Não fiquem receosos de nos procurar, de conversar, tá? A gente está aqui para servir, para ajudar, tá? Seja o que a gente não souber, a gente corre atrás e a gente busca ajudar no que for possível, tá? Um abraço, eu vou fechar aqui a sala, tá bom? Tenham um bom dia, um bom período de almoço, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês.